Fala galera, professor Carlos Eduardo para mais uma aula de língua portuguesa. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite para você que está assistindo a essa aula ao vivo, para você que está assistindo a essa aula gravada. Meu bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E eu vi também que essa aula vai ser também disponibilizada aí no YouTube do canal do Conselho Moçoroense. Então, para você do YouTube, o meu abraço. Fico feliz que você esteja aqui me assistindo. Espero que Deus me use para que eu consiga ser um instrumento na sua vida de aprendizado. Eu sempre inicio minhas aulas dizendo que de mim mesmo eu tenho pouquíssimo a oferecer, pouquíssimo, né? Mas sirva um Deus que capacita os pequeninos, grupo no qual eu me incluo. Meus queridos, antes da gente começar a nossa aula, eu sempre gosto de deixar para vocês uma mensagem, um versículo. Eu queria hoje deixar para vocês o Salmo 103 e versículo 2. Diz assim: Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Olha só, medite nisso daí, olha. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Você já parou para pensar quantos benefícios Deus fez para você hoje? Quantos livramentos você não viu e Deus lhe deu? Você já deve ter jantado, né? Há várias pessoas que não jantaram, mas Deus não deixou o pão de cada dia faltar à sua mesa. Você deve estar aí, ó, no seu notebook, no seu celular, no conforto da sua casa, certo? Tudo isso são bênçãos do Senhor. Salmo 103, versículo 2, certo? Olha, hoje eu estou falando que se você parou para pensar nos benefícios que o Senhor fez hoje, mas olha o que o Salmo diz, não esqueça de nenhum dos teus benefícios. Gente, quantos benefícios o Senhor Jesus já fez na nossa vida? Quantos? Se eu for contar, a semana toda é insuficiente, porque eu sou um milagre nas mãos de Deus, né? Todos nós somos milagres na mão de Deus. Então, estar aqui hoje é um benefício, gente. Quantos livramentos Deus nos deu, a oportunidade de fazer um concurso público. Já já você está mudando de vida, tendo sua estabilidade, e assim o Senhor vai nos abençoando. Amém? Então, vamos lá começar, meus queridos. É o seguinte, olha, antes de a aula iniciar, como gravação, eu falei para vocês que hoje nós tínhamos um simulado, não é assim? Pois é, nós vamos responder ao simulado. Não se precipite, não precisa de agonia, faça tudo com calma. É aquele mesmo padrão. Eu vou mostrar a questão para você, dou um minutinho, aí você vai dizer assim, professor, mas esse conteúdo aí eu ainda não estudei. Não se preocupe. Quando terminar de colocar o gabarito aqui no chat, ó, eu vou fazer todo o bizu do conteúdo, certo? Mostro todos os detalhes. Todas as questões são de assuntos que estão no edital de vocês, ou seja, vai ser muito bom para a gente, tá bom? Vamos lá, vou projetar aqui mais para vocês. Qualquer dúvida, a gente pergunta. Olha, nós já temos intimidade, vocês estão em casa. Não se preocupe, professor, tem vergonha de perguntar, tenha não. Faz de conta que já faz 10 anos que você me conhece. Não tem para que ter vergonha, viu? Nem se preocupe. Olha aí, professor. Fez uma capa para vocês, bem bonitinha, viu? Ó, professor, quando tem, bota um Photoshopzinho, o cara fica arrumado, né? Pois é, vamos lá, meus queridos, ó. Tem que ampliar, né? Vocês já estão com o material aí. Eu queria que vocês fizessem comigo a primeira questão, tá bom? A primeira questão diz assim: durante a reunião, a coordenadora dirigiu-se à equipe com seriedade e ressaltou que todos deveriam comparecer à instituição à tarde para concluir os relatórios. Show de bola. À medida que os trabalhos avançavam, observava-se maior integração entre os servidores. Então, esse é um texto base, né, da questão 1 até a questão 3, ou seja, nós iremos utilizar esse fragmento textual para respondermos as questões, tá bom? Beleza, professor. Agora, vem aqui comigo. A questão 1 fala sobre um acento que foi utilizado. Ele diz assim, olha, no trecho, dirigiu-se à equipe, a ocorrência do sinal indicativo de crase decorre de uma relação sintática que especifica entre os termos da oração. Vamos lá, específica, né? Show de bola. Nesse contexto, a forma empregada justifica-se por quê? Vamos lá, por que esse acento foi utilizado? Pense um pouquinho, não tem pressa, só quero que você me mostre qual é o gabarito dessa questão, tá bom?
Minha amiga Gildene colocou letra A. Evandro foi de letra A. Rapaz, vocês gostaram da letra A, viu? Tomara que realmente seja a correta, né? A galera em peso foi na letra A. Show de bola. Meus queridos, olhem, a galera em peso está marcando letra A, certo? Eu vou explicar aqui como se fosse algo do zero, tá bom? Não, professor, mas eu já sei, isso é muito fácil. É para você, pode ser, mas pode haver alguns colegas aqui que acham isso aí muito difícil. Então, eu vou explicar do zero. Vamos comigo aqui ao quadro branco. Vem cá. Veja só, meus queridos, é o seguinte, nós estamos falando de um assunto, eu até vou passar um bizu para vocês, certo? Ó, muitos editais trazem esse assunto de modo oculto. Olha só, você pega o edital e não tem lá emprego da crase, não tem nada relacionado a isso, mas tem no primeiro tópico, ortografia oficial. Vai cair crase. Porque crase, gente, ela é marcada por um acento indicativo, que é o acento grave. Então, crase também pode ser considerado dentro de ortografia oficial, tá bom? Então, se você for fazer concurso, não tem crase no edital, mas tem um tópico ortografia oficial, você é obrigado a estudar crase, tá bom? Professor, beleza, mas o que é isso? O que danado é crase? Olha, vem cá que eu vou contar uma historinha para você. Todo professor de português gosta de dizer que crase é uma fusão. Crase vem do grego, né? Eu sempre aprendi assim, crase vem do grego e significa fusão. Professor, é errado isso? Não, é muito certo. Crase é uma fusão, é uma união. Para fins didáticos, porém, eu prefiro dizer sempre que crase é um casamento. Crase começa com C de casamento, certo? Show de bola, professor. Tranquilo, é um casamento. Por quê? Gente, primeira coisa que eu quero perguntar a vocês: tem como casar uma pessoa sozinha? Tem, por exemplo, caso Eduardo casou com quem não só ele mesmo, não, não tem como. Para haver um casamento, eu preciso de dois. É exatamente isso que você tem que aplicar a crase. Só a crase se houver dois elementos. Ó, vou colocar aqui, tá bom? Dois elementos. Professor, que elementos são esses? O noivo e a noiva. Vamos lá. A dona preposição vai se casar com o senhor artigo. E é, professor, é. A dona preposição vai se casar com o senhor artigo. Show de bola, professor. Tranquilo, mó paz. Professor, quem é essa preposição? Bom, a preposição é a preposição a, certo? É a preposição a. E o artigo, professor? É o artigo a. Afinal, quando nós somos casados, né, nós vamos casar, nós procuramos pessoas que sejam parecidas, né, que tenham objetivos, visões parecidas com a nossa. Então, você vai aplicar tudo isso ao assunto, tá bom? Professor, então a dona preposição a vai casar com o artigo a. Esse artigo também pode estar no plural, beleza? Pode ter um S depois dele. Se eu recorresse a uma fórmula matemática, seria basicamente assim, olha, a mais A. Ah, professor, é para dar dois As, né? É, só que na língua portuguesa não existe dois As. Existe isso daqui, ó. Ah, professor, esse acento é o dois As da língua portuguesa. Exatamente. Sempre que você vê esse acento no A, ele está chegando para você e dizendo assim: ei, vem cá, com o seu olhinho você está vendo um A só aqui, mas eu sou dois. Professor, e como é o nome desse rapaz? O nome desse rapaz é acento grave. Acento grave. Sempre que o acento grave aparece, ele está mostrando a você que ali há dois As em um só, professor, mas é muito, muito complicado, é por isso que vem o bizu. Gente, crase é semelhante também a uma dieta. Professor, que negócio é esse? É casamento com dieta? É, vamos lá. Porque quando você faz uma dieta, você sempre se preocupa em postar o seu antes e depois. Não é assim? Olha, antes eu estava assim, depois eu estou assim. Até hoje eu estou no antes, mas um dia eu vou sair e vou para o depois, se Deus quiser. Então vamos lá, professor. Olha, antes eu estava assim, depois eu estou assim. Vem cá, você vai aplicar isso à crase. Para saber se é a crase, você tem que olhar sempre o antes e depois. Bota aí o bizu do professor. Olha. Crase é igual a dieta. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Crase é igual a dieta. Você vai se preocupar com o antes e o depois. Professor, mas como é que vai ser isso? Mostra aí na hora. Vem cá. Ó. Antes, antes.
e depois. Show de bola, professor. Antes e depois. Tranquilo. Professor, antes eu vou procurar o quê? Nunca inverta a ordem. Antes você sempre vai procurar a preposição a. Antes, você sempre vai procurar a preposição a. E depois, você sempre vai procurar o artigo a. Professor, o negócio é que eu não sei fazer isso, não. Eu não sei procurar a preposição, eu não sei procurar artigo. Não se preocupe, que é exatamente isso que você vai aprender agora. Só pense o seguinte: para haver crase, antes você procura a preposição e depois você procura o artigo. Beleza, professor? Mostra aí para mim um exemplo. Na hora, meu querido. Vem cá. Eu chego para você. Ó, com o seguinte caso, eu me referi à aluna do concurseiro Mossoróis. Aqui eu vou colocar outro exemplo. Ó, eu tenho, eu tenho um amor, eu tenho amor à turma do concurseiro Mossoróis. Beleza, show de bola. Exemplo 3. Eu terminei, eu terminei a turma do Conselho Mossorões. Show de bola, volto já, viu? Vamos lá, professor, peraí. O senhor mostrou há pouco tempo que para ter crase tem que ter o bisu do antes e depois, né? Exatamente, olha. Antes você procura o quê, professor? Antes eu procuro a preposição a. E depois você procura o artigo a. Preposição mais artigo. Show, professor. Professor, me mostra como é que eu vou fazer isso. Pelo amor de Deus, que eu estou aqui agoniado. Vem cá, ó. Primeiro, olha aqui, nessa primeira frase tem um A, marque. Pronto, você vai marcar. Pronto, professor, marquei. E agora, você vai olhar o que tem antes. Para procurar o quê? Preposição. Eu pego o A, olho o que tem antes, com o objetivo de procurar preposição. Professor, como é que eu procuro preposição? Fazendo pergunta. Pegue o A, olhe o que tem antes e faça uma perguntinha. Se nessa pergunta aparecer a letrinha A, é porque tem preposição. E é, professor, é. Você vai pegar o A, vai olhar o que tem antes, vai fazer uma perguntinha. Se nessa pergunta aparecer a letra A, tem preposição. Por exemplo, eu me referi, faço uma pergunta. Eu me referi a quem? Olha, eu me referi a quem? Eita, professor, peraí. O senhor fez uma pergunta e nessa pergunta apareceu a letrinha A. A quem foi? Então tem preposição. O primeiro elemento da crase já está presente. Você não se preocupa mais com a preposição. Você agora vai olhar o que tem depois. Olha, aluna do concurseiro moçoroense. Olha o que tem depois. Depois a gente tem que procurar o quê? O artigo a, ou as, né? Show de bola. Professor, eu quero procurar o artigo. Vamos procurar. Como é que eu faço? Gente, forme uma frase. É só você formar uma frase. Forme uma frase e tente colocar um a antes. A aluna do concurseiro moçoroense. Vamos formar uma frase? Eu digo, a aluna do concurseiro moçoroense foi aprovada no concurso de Tibau. A aluna do concurseiro moçoroense estudou muito. A aluna do concurseiro moçoroense é diferenciada. Olha, eu consigo dizer a aluna. Ah, peraí, professor. Então, antes desse termo, eu consigo colocar um artigo. Antes tem preposição e depois eu consigo usar artigo. Preposição mais artigo da crase. Ah, ei, professor, é obrigatório ou facultativo? Gente, quando tem preposição com artigo, é obrigatório. Professor, quer dizer que é isso? Eu olho o que tem antes, olho o que tem depois. Vamos ver o exemplo aqui de baixo. Ó, eu tenho amor à turma do concurseiro moçoroense. Será que tem um fenômeno da crase? Vamos ver, olha. Primeiro, marque o A.
Marquei, professor. Tá aqui, bonitão. Bonitinho. Pronto, show de bola. Vamos fazer o bizu antes e depois. Antes eu procuro preposição. Como é que eu procuro? Fazendo pergunta, gente. Fazendo pergunta. Eu pego A, olho o que tem antes e faço uma pergunta. Se nessa pergunta aparecer a letrinha A, tem preposição. Vamos ver, olha. Eu tenho amor. Cara, você tem amor aqui. Você tem amor aqui. Ou você tem amor a quem? Eita, professor, tem um A na perguntinha, rapaz. Pois é. Se aparecer o A na perguntinha, você já tem um primeiro elemento necessário à crase, preposição. Beleza, professor. Mas eu tenho que olhar o que tem depois. Vamos olhar o que tem depois, olha. Turma do concurseiro moçoroense. Meu querido, depois você precisa procurar o artigo. Professor, como é que eu sei que tem artigo? Forme uma frase. Olha, a turma do concurseiro moçoroense é muito receptiva. A turma do concurseiro moçoroense é muito numerosa. Olha, a turma, eu consigo dizer, olha, a turma. Ei, professor, tem preposição e tem artigo. Se tem preposição mais artigo, tem crase. Professor, que massa. Olha aqui o exemplo 3, olha. Eu terminei a turma do concurseiro moçoroense. Está aqui o A. Foi embora. Está aqui o A. Vamos dar uma olhadinha se tem crase antes e depois. Antes eu procuro preposição. Para ver se tem preposição, eu faço uma perguntinha, né? Eita, tá tendo bala aqui perto de casa. 2 tiros. Vocês escutaram? Foi bala, viu? Deu para escutar aí, gente? 2 tiros aí. E foi, pelo que eu acho, é de 40, viu? 2 tiros. Enfim, vamos lá. Grande emoção, viu? Acontece. Eu terminei a turma do concurseiro Moçoroense, foi próximo à praia. O que é que acontece? Eu terminei a turma do concurseiro Moçoroense. Primeiro eu pego lá. Show, professor. Olha o que tem antes. Show. Como é que eu vou saber, professor? Olhando o que tem antes, professor, como é que eu vou saber? E aí? Eu terminei o quê? Eu terminei o quê? Olha aqui, olha, eu terminei o quê? Ei, você percebeu que eu fiz a perguntinha e essa perguntinha não foi introduzida pela preposição a? Eu não perguntei terminei a quê? Eu perguntei o quê? Eu terminei o quê? Eita, professor, é verdade. Eu terminei o quê? Não apareceu a letra A, gente. Ou seja, não tem preposição. Se não tem preposição, gente, não tem crase. Não tem crase. Lembra da pergunta que eu fiz a vocês no início? Gente, tem como ter um casamento com uma pessoa só? Vocês disseram, não. Eu preciso dos dois, aí faltou a preposição. Como não apareceu o A na perguntinha, não tem preposição. Ótimo, professor. Interessante, não tem preposição. Brasil. Tem crase? Não. Gente, esses 3 primeiros exemplos ficaram compreensíveis para você? São só os 3 primeiros, não se preocupem. Eu vou colocar exemplo aqui como quem bota milho para jumento. Não se preocupe, vai ser muito exemplo. Tá tudo boa, né? Tudo de boa aí. Show de bola. Só tenha cuidado, porque a IDIB é igual a IDECAN. E ela gosta de fazer isso aqui que eu vou mostrar a vocês. Olha, boa noite, ó. Ela vai fazer isso aqui com você. A, coisas que só acontecem na minha aula, né? A bolsa, a bolsa de carros é semelhante. E Capuí está passando por um momento delicado, né, no que se refere à segurança. A bolsa de carros é semelhante a que tem alguns comentários aqui, vou já dar uma olhadinha. Aqui eu tenho. Então, antes de fazer esse daqui, vou voltar ao último exemplo, tá bom? Show de bola. O pessoal falou que não entendeu o último exemplo. Olha só, minha amiga Kelly e minha amiga Lara. Normal, viu? Não se preocupe, não entender não é um bicho de 7 cabeças. Mais que normal em língua portuguesa, né? O normal não é que a gente entenda de primeiras, a gente precisa pegar várias vezes para entender. Olha só, minha amiga. O que é que eu preciso ter para ter crase? Preposição e artigo, não é assim? Show de bola, professor. Paz, sem estresse, sem problema. Bom,
Quando eu pego o sinal de crase, primeiro eu olho o que tem antes para ver se tem preposição. Depois eu olho o que tem depois para ver se tem artigo. É. Como é que eu sei que tem preposição? Eu pego a, olho o que tem antes e faço uma perguntinha. Se nessa perguntinha aparecer a letra A, tem preposição. Por exemplo, se eu perguntar a quem, a que, aonde, se aparecer a letra A, tem preposição. Se não aparecer a letra A, não tem preposição. Foi o que aconteceu aqui. Quando eu peguei o exemplo, eu terminei a turma do Conselho Moçoroense, olha a pergunta que eu faço. Eu terminei o quê? Eu terminei o quê? Eu não consigo. Eu não consigo ver o A aí. Não tem preposição. Eu terminei o quê? Show de bola, professor. Não tem preposição. Se tivesse preposição, você perguntaria a quem, a que, aonde. Como não tem preposição, é impossível ter crase aí, porque para ter crase eu preciso da preposição e do artigo. Ficou mais claro agora, sim ou não? Deu para entender? Ah, ó. Qualquer coisa, Kelly pode perguntar, viu? Tem estresse com a gente. Tinha outra moça aqui também. Não tinha entendido, esqueci o nome dela. Por nada, minha amiga, nem precisa agradecer, é minha obrigação mesmo tirar a dúvida de vocês, viu? Show de bola. Vamos lá. Meus queridos, dê uma olhadinha aqui. Ó. A bolsa de Carlos é semelhante à que eu tenho. A bolsa de Carlos é semelhante à que eu tenho. Será que tem um sinal indicativo de crase aí? Essa eu vou deixar que vocês respondam. Vocês vão colocar sim ou não. E aí, tem sinal indicativo de crase aí? Sim ou não? É para ter ou não é para ter? Priscila diz que tem. Evana diz que tem também. Tem, tem. Vamos lá. Vamos fazer aqui, né, para ver se há realmente esse não indicativo de classe. O que é que eu faço? Primeiro eu pego o A, marquei. Vamos olhar o que tem antes. Antes a gente procura o quê? Preposição. É, professor, preposição. Como é que eu procuro preposição? Pego o A, olho o que tem antes e faço uma perguntinha. Se aparecer a letra A na perguntinha, tem preposição. Olha. A bolsa de carros é semelhante. Cara, se ela é semelhante a quê? Ela é semelhante a quê? Eita, professor, apareceu o A. Então, ó, tem preposição. O primeiro elemento já tem, Brasil. Só que você tem que olhar o que tem depois para ver se tem artigo. A bolsa de casa é semelhante. Ei, professor, como é que eu vou olhar se tem artigo? Forme uma frase com o que tem depois. É, vou formar, professor. Que eu tenho, cuidado, tem uma palavrinha que está escondida aí. Que eu tenho. Você não vai olhar para a expressão que eu tenho. Se você prestar atenção, tem uma palavrinha escondida depois desse A. Quando eu digo que a bolsa de carros é semelhante à que eu tenho, é como se fosse a bolsa de Carlos é semelhante à bolsa. A bolsa que eu tenho. Eita, professor, é mesmo. É como se fosse a bolsa de carros é semelhante à bolsa que eu tenho. Então você vai consultar a possibilidade de artigo com a palavra bolsa. Você vai consultar a possibilidade de artigo com a palavra bolsa. Ó, dê uma olhadinha aqui. Bolsa. Tudo de bola. Tranquilo. Vamos lá. Será que antes da palavra bolsa eu consigo colocar um artigo? Gente, eu digo, a bolsa que eu tenho é velha. A bolsa que eu tenho está suja. Minha irmã, estou dizendo só coisa ruim, vou dizer coisa boa. A bolsa que eu tenho é linda. Eu não consigo dizer a bolsa. Consegue, professor. O senhor consegue dizer a bolsa. É verdade. A bolsa. Ó, professor, se eu consigo dizer a bolsa, antes teve preposição, depois teve artigo. Preposição com artigo, dá crase. Tenha cuidado, gente. Tenha cuidado com esse camaradinha aí, porque ele tem palavra oculta. Show de bola. Deu para entender esse exemplo, gente? Porque se tiver dado para entender, eu vou passar outro bizu para vocês, viu? Tá tudo bem? Poderia, viu, Maria? Show? Tranquilo. Professor, eu já ouvi falar no tal do bizu do cachorro. Existe esse bizu. Latiu tem crase. Como é, professor? Bizu do cachorro.
Tô com dúvida, professor. Faça o bisu do cachorro. Latiu, tem crase. Como é, professor? Você já colocou o sinal indicativo de crase. Ótimo, beleza. Tá com dúvida? Ficou inseguro? Ah, eu coloquei, mas eu tô com medo de estar errado. Faça o bisu do cachorro. Você vai pegar a palavrinha da frente e vai jogar no masculino. Pegue a palavra da frente e coloque no masculino. Se no masculino você utilizar ao, no feminino você usa crase. Se no masculino eu uso ao, no feminino eu uso crase. Como é, professor? Olha, eu coloquei o sinal indicativo de crase aí. Eu me referi à aluna do Conselho Moçoroense, mas eu estou com medo de ter errado. Faça o bizu. Pegue a palavra da frente e jogue no masculino. Aluno do Conselho Moçoroense. Como é que ficaria essa frase? Eu me referi ao aluno do Conselho Moçoroense. Gente, se no masculino eu uso ao, no feminino eu tenho que usar crase. Então essa crase está certa. Como é que o senhor tem certeza, professor? Porque no masculino eu uso ao. Então no feminino eu tenho que usar crase. Olha aí o exemplo 2. Olha, eu tenho amor à turma do Conselho Moçoroense. Professor, turma não tem masculino, não. Coloque uma palavra masculina, coloque curso. Coloque curso, ó. Eu tenho amor ao curso do Conselho Moçoroense. Ao curso. Eita, professor. No masculino eu uso ao. Pronto. Então, no feminino você tem que usar crase. Show de bola? Olha aí a questão 3, ó. Eu terminei a turma do Conselho Moçoroense. Tire turma e coloque curso. Eu terminei o curso do Conselho Moçoroense. Eita, professor. Eu utilizei o, não utilizei ao. É por isso que no feminino você não usou crase. Você usa crase se no masculino você usa ao. Se no masculino eu uso ao, no feminino eu uso crase. Brasil, tranquilo? Deu para entender, gente, esse bizu? Porque se tiver dado para entender, levo vocês a questão. Tem outras regras de crase, professor? Tem. À medida que a gente for fazendo a questão, nós vamos vendo outras regras de crase, tá bom? Vamos lá? Olha só, professor. Mostra aí para a gente a questão. Essas anotações, gente, eu vou salvar para mandar para vocês, viu? Se vocês quiserem. Deixa eu mandar aqui. Show de bola. Dirigiu-se à equipe. Por que esse sinal de indicativo de crase foi utilizado, professor? Não estou entendendo, não. Olha, gente, dirigiu-se à equipe. Se ele se dirigiu a quem? Ele se dirigiu a quem? Né, ó, tem um azinho aqui, tem preposição. E antes de equipe, eu consigo usar um artigo a? Consegue, gente. Equipe é uma palavra feminina. Eu digo, olha, a equipe é maravilhosa. A equipe. Eita, professor. Antes eu tenho preposição, depois eu tenho artigo. Preposição mais artigo da crase. Esse sinal indicativo de crase, professor, tá certinho aí. Ótimo, show de bola. Vamos ver por que é que ele foi utilizado. A letra A diz assim, olha, o verbo exige preposição. Perfeito, olha, o verbo dirigiu. Ele exigiu a preposição. Dirigiu a quem? É verdade, professor. Brasil. Aí ele diz assim, e o substantivo feminino? Quem é esse substantivo feminino? Equipe. Equipe. Admite artigo definido, ocorrendo a fusão entre ambos. Perfeito. Gabarito letra A. Ele descreveu direitinho que houve aí preposição mais artigo. Questão maravilhosa. Se cair no seu concurso, em nome de Jesus, você vai acertar, beleza? A letra B diz assim, olha, a preposição, a presença de preposição decorre exclusivamente do emprego do artigo definido feminino. Gente, olha, tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é porque a preposição apareceu que o artigo vai aparecer. E outra, deixa eu dar uma dica para você. Cuidado com essas questões, né, com essas alternativas, que tem palavras muito radicais. Olha, exclusivamente. Tenha cuidado, viu? Tenha cuidado. Geralmente, o radicalismo deixa a questão errada, tá bom? Letra C. O acento grave indica apenas uma opção estilística relacionada à formalidade do texto. Não é opção, não, gente. É obrigação de ter. Não é opcional, não, é obrigatório. E letra D, o verbo admite objeto direto, sendo facultativo o emprego da preposição. Não, gente, essa preposição não é facultativa, não, porque quem se dirige a alguém, essa preposição existe.
Brasil, tranquilo? Questão 1 nós matamos, agora vamos fazer a questão 2. Vocês vão pegar outra regra comigo de crase. E é, professor? É, certo? Olha só, a questão 2 diz o seguinte, na expressão à tarde, o emprego do acento grave decorre da regra distinta daquela observada em a equipe. Nesse primeiro caso, a justificativa correta é, vamos dar uma olhadinha lá no comentário, ele diz assim, ó, veja só, durante a reunião, a coordenadora dirigiu-se à equipe com serenidade e ressaltou que todos deveriam comparecer à instituição à tarde. Vamos lá. Aí ele está perguntando por que esse sinal indicativo de crase foi utilizado. É você que vai fazer. Vou ficar aqui de boa, esperando o seu gabarito. Arrocha o nó. Letra B. A galera tá afiada, viu? Vocês estão. Vamos lá, vou levar vocês para o quadro branco. Gente, olha, essa regra que está na questão 2, se fosse para que eu apostasse numa regra de crase que caia na prova de vocês, seria essa. A regra geral, ela é muito importante, sem sombra de dúvida, mas essa regra aí é uma regra específica de crase. Essa primeira regra que eu mostrei para você, que crase é preposição mais artigo, é aquilo que nós chamamos de regra geral, é a mais importante, digamos assim, né? É ela que dá origem a todas as outras. Mas existem regras específicas que surgem justamente para tampar essas lacunas deixadas pela regra geral, tá bom? Professor, tem como o senhor mostrar para mim? Tem. Olha só, antes de eu mostrar, eu queria dizer para vocês que algumas gramáticas atrapalham mais do que ajudam. Por quê? Algumas gramáticas, como por exemplo a do Evanildo Bechara, aquela escolar, que era bem pesada de ler, elas dizem assim: sempre há acento indicativo de crase com locução de núcleo feminino. Com locução de núcleo feminino, o acento indicativo de crase é obrigatório. Só isso. E aí o aluno fica pensando, meu Deus, mas o que é uma locução de núcleo feminino? É isso que nós vamos aprender hoje. Só entenda uma coisa: com locução de núcleo feminino, o acento indicativo de crase é obrigatório. Professor, tem como o senhor mostrar para mim? Tem. Vamos lá. Vamos fazer um resumão dessa regra aqui. É uma regra específica. Quero trabalhar direitinho com vocês, tá bom? Gente, vocês querem essas anotações aqui, eu não preciso, não. Porque se vocês quiserem, eu tenho que salvar em PDF. Precisa disso ou vocês estão anotando aí? Querem? Pronto. Terminar a aula, eu mando. Mando para minha amiga Morgânia, viu? Vamos lá. Vamos fazer detalhadamente. Olha, locução de núcleo, de núcleo feminino. Eu sou feminino, eu sei o que é. Agora, negócio de locução e núcleo, tenha calma. Vamos lá. O que é uma locução, professor? Quando a locução tem núcleo feminino, o acento indicativo de crase é obrigatório? É exatamente isso. Vamos pensar um pouquinho. Gente, locução é quando você tem um conjunto de palavras que equivalem a uma só. Você tem uma junção de palavras que transbordam uma única ideia. Ah, professor, então vamos lá. Eu tenho duas palavras, por exemplo, mas elas me dão um só sentido. E é, professor, é. Coloque isso aí no seu material. Quando eu tenho locução, eu tenho, por exemplo, duas palavras ou mais, certo? Aqui eu estou botando para abreviar, geralmente são duas, mas pode ser duas, três, enfim, duas palavras ou mais, certo? Mas, mas apenas, apenas um sentido, certo? Certo? Duas palavras, mas apenas um sentido. Show de bola. Professor, dá uma olhadinha, como é que seria isso? Bom, eu vou fazer uma comparação. Imagine aqui a palavra.
Paraquedas. Quando eu digo paraquedas, gente, é a junção de duas palavras, né? Paraquedas. São duas palavras. Mas você imagina dois objetos diferentes ou apenas um? Só um, né? Eu digo paraquedas, mas você não imagina um para de um lado e a queda do outro. Não, né? Você imagina uma palavra só, uma ideia só. Beleza. Se eu disser guarda-roupa, gente, guarda-roupa são duas palavras. Mas você tem duas ideias diferentes. Você imagina um guarda, um policial do lado e a roupa do outro. Não. Você imagina um móvel só. Show de bola. Então eu tenho duas palavras, mas eu tenho um sentido apenas. Isso é um conceito comparativo à locução. Na locução eu tenho duas palavras, mas apenas um sentido. Só que toda locução tem um núcleo. O que é o núcleo, professor? É a palavra mais importante daquela locução. Para você não ter dificuldade, você pode dizer que o núcleo é um substantivo. Substantivo, certo? Ou uma palavra substantivada. Então, se essa locução tiver o núcleo, ou seja, tiver o substantivo feminino, o acento indicativo de crase é obrigatório. Professor, tá muito complicado. Tem como o senhor dar um exemplo na hora, meu querido? Fique peixe, não se estresse, vai dar certo. Olha aqui, ó. Dá uma olhadinha nessa frase aqui. Eu comprei. Sei lá, celular à vista, certo? Eu comprei o celular à vista, certo? Vamos lá. Professor, dá uma olhadinha nessa frase. Olhe comigo essa expressão aqui, olha. À vista, eu comprei um celular à vista. São duas palavras, não é, professor? São duas palavras. Mas quando eu digo à vista, dá noção de quê? Eu comprei o celular à vista. Gente, não foi o modo como eu paguei o celular, né? Não foi a forma de pagamento, o modo de pagamento. Então, à vista são duas palavras, mas isso daqui dá noção de modo. É o modo como eu paguei esse celular, né? Tanto é que quando a gente vai pagar, a pessoa diz assim, qual é a forma de pagamento? Ou seja, o modo de pagamento. Show de bola. Então, por mais que eu tenha duas palavras à vista, mas essas duas palavras dão noção do modo como eu vou pagar. Como é o nome disso então, professor? Ah, você acabou de encontrar uma locução, show de bola, professor. Locução. Só que toda locução tem seu núcleo, né? Quem é o núcleo? É a palavra mais importante. Você acha que o mais importante é o a ou é o vista? Eu acho que é o vista, né? Até porque é o substantivo. É. Então, isso aqui, olha, é o núcleo. Gente, núcleo. Tá aí, professor, é o substantivo. É um núcleo masculino ou feminino? Vista é uma palavra masculina ou feminina, professor? Vista é uma palavra feminina. Ótimo. Você encontrou uma locução de núcleo feminino. Quando há locução de núcleo feminino, eu tenho que utilizar o sinal indicativo de crase. É obrigatório. Professor, que massa. Dá outro exemplo na hora. Agora, isso daí ocorreu porque a palavra é feminina. Por exemplo, se eu trocasse, eu comprei um celular a prazo, já seria diferente. Você não utilizaria o sinal indicativo de crase, não. Porque o núcleo é masculino, prazo, né? Vamos lá, professor, dar outro exemplo. Na hora, meu querido, ó, chego para você e digo assim, ó, ah, eu estou ah, à esquerda ah, do prédio. Certo? Eu estou à esquerda do prédio. Meus queridos, dá uma olhadinha aqui. Eu estou à esquerda do prédio. Beleza, professor, estou olhando a frase, está tudo bem, ótimo. Mas vem aqui, olha, eu estou à esquerda. Dê uma olhadinha nessas duas palavras aqui, ó. À esquerda. Professor, são duas, é verdade. Mas quando eu digo que eu estou à esquerda do prédio, você não acha que esse à esquerda é o lugar onde eu estou, não? É, professor. É o lugar onde o senhor está. É a posição que o senhor está à esquerda. Então são duas palavras, mas elas me dão noção de lugar. Ah, professor. Duas palavras, mas elas dão noção de lugar. À esquerda. Se eu tenho duas palavras com um único sentido, você encontrou aqui uma locução. Qual é o núcleo dela, professor? É o A ou é a esquerda? É a esquerda, né? Até porque é o substantivo. Então tá aqui o núcleo.
Esquerda é uma palavra masculina ou feminina? Professor, é feminina, né? Eu não digo ou esquerda, né? Então vamos lá. Núcleo feminino. Se há locução de núcleo feminino, você é obrigado a utilizar o acento indicativo de crase. Show, professor? Professor, dê outro exemplo. Não tem estresse. Eu disse para vocês que tinha muito exemplo. Vamos aqui comigo, olha. À noite, à noite, eu gosto de escutar MPB, certo? À noite eu gosto de escutar MPB. Professor, dá uma olhadinha nessa expressão aqui, olha. À noite. Tô vendo. São duas palavras, professor. À noite, é verdade. Mas quando eu digo à noite, dá noção de quê, professor? De tempo, né? É a hora que eu gosto de escutar, o momento do dia em que eu gosto de escutar. Professor, então são duas palavras que dão noção de tempo. Show de bola. Ei, professor, quando eu tenho duas palavras com único sentido, o nome disso aqui é locução. Qual é o núcleo, professor? Qual é o mais importante? É A ou é noite? É noite, né, professor? Então aqui é o núcleo. Noite é um núcleo feminino, então deve ter obrigatoriamente o sinal indicativo de grado, tá bom? Show, professor. Mostra pra gente aí, então, nesse caso, a questão para ver se a gente desenrola. A gente desenrola, rapaz. Ele diz assim, olha, à tarde. Gente, quando eu tenho esse à tarde, são duas palavras, né, ó? Duas palavras. Mas ela dá noção de quê, ó? É um momento em que a mulher estava falando. À tarde, dá noção de tempo, né? Da noção de tempo. Se você tem duas palavras com um único sentido, você encontrou aqui uma locução. Ótimo. Quem é o núcleo, professor? O núcleo é a palavra tarde. Tarde é uma palavra masculina ou feminina, professor? Eu não digo o tarde, eu digo a tarde. Então, núcleo feminino. Brasil foi utilizado porque você tem uma locução de núcleo feminino. A letra A diz que trata-se da fusão obrigatória entre preposição e artigo. Gente, olha. Antes de qualquer substantivo feminino. Quer dizer que antes de qualquer substantivo feminino você tem preposição com artigo? Se fosse assim, meu filho, tinha mais crase na língua portuguesa do que, enfim, né? Buraco em tábua de pirulito. Show? Letra B. Ocorre crase por se tratar de locução adverbial cujo núcleo é um substantivo feminino. Perfeito. Professor, por que que ele falou de locução adverbial? Gente, porque noção de tempo, tudo que é tempo é advérbio, né? Então, show de bola, professor. Tá aí, letra B de bolo de pote, que é uma delícia. Letra C. O acento grave foi empregado apenas para evitar ambiguidade. Não, gente, né? Professor, pode acontecer isso? Pode, gente, né? Pode acontecer isso. Às vezes você utiliza um acento indicativo de classe para evitar uma ambiguidade, mas não foi o caso. E letra D. Trata-se de uso facultativo, gente. Quando lá a locução de núcleo feminino, o sinal indicativo de crase é obrigatório, tá bom? Meus queridos, vocês entenderam? Vocês têm alguma dúvida? Tá dando certo? A forma como eu estou falando está clara? Está rápido demais ou está tranquilo? Me ajude aí, me dê um retorno. Pronto, a galera tá tudo 12 por 8, né? Vamos lá. Beleza, vamos continuar, tá bom? Olha só, a próxima questão é essa aqui. Bom, na oração, à medida que os trabalhos avançavam, observava-se maior integração entre os servidores. A colocação do pronome na forma verbal observava-se, pode ser analisada corretamente com maravilhosa essa questão. Quero que vocês façam. Colocação pronominal, tema presente no edital de vocês, muito bom, principalmente para a galera de nível superior aí, importante. Letra B. Rapaz, vocês. A letra B diz que
é adequada, uma vez que há de se respeitar a presença da vírgula. Vamos lá? Meus queridos, é o seguinte: essa é uma questão de colocação pronominal. E eu tenho que explicar isso direitinho para vocês, porque é algo que pode cair, tá bom? Venham aqui comigo, olha, sem pressa, certo? Sem pressa. Essa aula vai ser bem rica em conteúdo, certo? Olha aqui. O nome do conteúdo é bem sugestivo, né? Colocação pronominal. Né? Às vezes, alguns editais trazem como emprego dos pronomes átomos, enfim, né? Há várias formas de se cobrar, certo? Vamos lá. Coloquei o nome. Colocação. Colocação pronominal. Show de bola. Gente, o nome já é bem sugestivo. Quando eu falo de colocação, eu sei que eu vou colocar alguma coisa. E que coisa é essa? Pronome. Vou colocar os pronomes. Eu vou colocar os pronomes em algum lugar. Só que tem um detalhe. Na língua portuguesa existem vários tipos de pronomes. Pronome pessoal, pronome possessivo, pronome demonstrativo, pronome interrogativo, pronome relativo, pronome indefinido. Professor, que tipo de pronome é esse que eu vou colocar, pelo amor de Deus? Apenas os pronomes oblíquos átomos. Quando eu falo de colocação pronominal, eu estou me referindo única e exclusivamente à posição dos pronomes oblíquos átomos. E aí você deve estar pensando, professor, quais são os pronomes oblíquos átomos da língua portuguesa? Eu vou colocar aqui e vou passar um bizu para você, beleza? Passar um bisu é bem enxerido, mas você não vai se assustar com isso. Quem já viu não se assusta. E quem não viu já sabe o que é. Então não se estresse, viu? Vamos lá. Já tá assim, pronto. Show de bola. Meter. Ah, professor, beleza. Como é que eu vou decorar tudo isso, professor? Olha, é meio aleatório, mas você vai entender. Você vai imaginar que você vai pegar um alho. É um alho desse que você usa para botar no arrozinho refogado e tal, enfim. Você vai pegar um alho e vai jogar esse alho nas partes íntimas masculinas, ou seja, nos ovos. Professor, olha, pega o bisu, olha, metesse o alho nos ovos. Pronto, você decorou os pronomes oblíquos átomos, olha. Metesse o alho nos ovos. Pronto, olha. Porque fica meter-se o alho, forma alho, né? Nos voos ou nos ovos. Pronto, não tem estresse, professor. Tem criança assistindo. Para que tu botou uma criança para assistir uma aula de português para um concurso de nível médio superior? A culpa é sua, não é minha, não. Você é irresponsável, tá bom? Então vamos lá, tira as crianças daí. Show de bola? Então, para você decorar os pronomes oblíquos átomos, bem facinho. A minha olhando para mim com a cara desse tamanho. É bizu, minha filha, não tem besteira não, é bizu isso aqui. Então vamos lá, meter esse vale nos ossos. Professor, não tem besteira, não tem estresse. Você decorou os pronomes oblíquos átomos numa boa, certo? Pergunta, onde ele aprendeu esses bizus? Minha amiga, esse daí eu juro que foi eu que criei. Outros eu peguei de outros professores, né? Por exemplo, aquela musiquinha das paroxítonas eu peguei com a professora Flávia Rita, mas esse daí eu juro que foi eu que criei, viu? Vamos lá, professor. Então, esses são os pronomes que eu vou colocar. São esses pronomes aí. Onde é que eu vou colocar, professor? Sempre em relação ao verbo, gente. Esses pronomes, eles sempre serão posicionados em relação ao verbo. Deixa eu botar aqui para vocês. Vamos lá. Espera aí. Ao verbo. Show. Tranquilo. Há três possibilidades, né? Há quatro, mas a quarta não cai não, que é a apossínclise, isso nunca cai em prova. Mas vamos lá. Existem três possibilidades para você. Você pode colocar esse pronome antes do verbo, antes. Você pode colocar esse pronome depois do verbo, ou você pode colocar no meio do verbo, né? Show de bola. Antes do verbo, professor. Como é que eu vou chamar o nome para isso? Ah, gente, o nome disso é próclise, certo? Se você coloca o pronome antes do verbo, o pronome está em próclise. Show? Se você colocar depois do verbo, ele está em ênclise.
certo? Ênclise. Se colocar no meio do verbo, ele está em mesóclise, certo? Essa mesóclise, gente, é praticamente um defunto da língua portuguesa, né? Ninguém usa mais isso. Assim, na fala cotidiana e tal, ninguém usa mais. Nem texto eu vejo mais isso, né? A não ser que seja um texto bem formal, mais antigo, por exemplo, os textos bíblicos, e depende do texto bíblico, né? Depende da tradução, se for aquela tradução de João Ferreira de Almeida, ainda há, né? Por exemplo, pedi e dá-se-vos-á. Batei e abre-se-vos-á, né? Ou seja, aquele versículo, clama a mim e responder-te-ei. Isso ainda é usado em versículos bíblicos, mas fora isso é bem raro de você ver, tá bom? Professor, o que é que pode cair na minha prova sobre isso? Vamos aprender algumas coisas, tá bom? Venham cá. Ó, vamos começar com a próclise, certo? Próclise. Próclise. Beleza. Quando é que eu não posso usar próclise, professor? Não pode. Vamos colocar aqui, olha. Não pode. Gente, você não pode usar próclise em início de oração. Você não pode usar próclise em início de frase. E eu sei que é um pouquinho contraditório, porque é assim que nós falamos no Brasil. Por exemplo, gente, é muito normal você olhar para uma pessoa e dizer te amo. Né? Amo-te é feio pra caramba. O te amo é bem mais bonito, mas segundo a gramática é errado. Por exemplo, então uma frase como essa aqui, olha. Ó, me diga, me diga a, a verdade. Ó, me diga a verdade. Ó, professor, essa frase está errada? Tá. Por quê? Porque eu não posso usar própris, ou seja, eu não posso usar o pronome em início de frase. Esse cara iniciou a frase, ou seja, ele está errado. Como é que ele ficaria certo, professor? Aqui, ó. Diga-me a verdade. Professor, mas ninguém fala assim, eu concordo, certo? Mas é assim que a gramática manda, né? Por exemplo, o famoso te, te amo, né? Te amo. Professor, tá errado na gramática, tá, gente? Por quê? Porque esse rapaz aqui é um pronome oblíquo átono. Ele não pode começar a frase. Ah, então, ó, eu tiro aqui e colocaria o famoso amo-te. Gente, eu vou ser sincero com você. Se eu fosse uma mulher e no primeiro encontro o cara me dissesse amo-te, eu saía, nunca mais queria ver a cara dele. Porque amo-te, gente, esse cara deve ser chato pra caramba, viu? Pra dizer amo-te deve ser um pé no saco, chatão pra caramba, viu? O te amo é bem mais bonito, convenhamos, mas na hora da prova, amo-te. Beleza, professor. Isso cai em prova um pouquinho. Agora, o que cai mais é o que eu vou falar agora. Por exemplo, e a próclise com vírgula? Pode? Eu posso, por exemplo, usar um pronome depois de uma vírgula? Será que pode, professor? Vamos pensar um pouquinho, né? Vou dividir aqui esse quadro. Bom, pronome depois de vírgula, professor. A próclise depois da vírgula. Pode cuidar. Ó, vamos lá. Vamos fazer um esqueminha. Pronome depois de vírgula. Pode, professor, não sei. A resposta, na verdade, é depende, viu, gente? Depende. É o seguinte, você vai fazer um esqueminha assim, olha. Pronome depois de vírgula. Pode ou não pode? Você vai fazer um esqueminha. Uma bifurcação. Aí vai fazer assim, olha. Uma vírgula. E aqui você vai botar, ó, dupla, dupla vírgula. Beleza? Show de bola. Gente, aí o bizu é o seguinte. Se for uma vírgula só, você vai colocar aqui, olha. Não, não pode. Professor, se for dupla vírgula, professor, aí você vai colocar aqui, ó. Tanto faz. Ou, professor, não entendi não, mas eu nem expliquei ainda. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, viu, gente? Eu tô com sede. Se acalme aí.
Seguinte, ó, olha essa frase aqui que eu vou colocar para você. Bom, ó, primeira frase. Ontem, vírgula, me contaram mentiras, certo? E aqui, olha, ontem, meu caro, me contaram mentiras. Show de bola. Professor, dê uma olhadinha aqui. Eu tenho um me aqui e eu tenho um me aqui. Em ambos os casos, esse pronome está depois de vírgula. Tá certo ou tá errado? Vamos ver, gente. Olha. No primeiro caso, eu tenho uma vírgula apenas. Ó. Só tem uma vírgula aqui. Pode? Não. Tá errado. E é, professor, tá errado. Ó. Eu tenho que tirar esse cara daqui e jogar esse cara para cá. Ó. Ontem contaram-me mentiras. Ah, professor, mas é feio. Eu também sou e nem por isso é errado. Certo? Agora, olha o de baixo. Ontem, meu caro, me contaram mentiras. Professor, tem vírgula. É, só que é dupla vírgula. Olha, eu tenho um aqui e outra aqui, dupla vírgula. E tanto faz. E é, professor. Se você quiser deixar aqui, olha, tá certo, não tem estresse. Se você quiser levar para cá, tá certo, não tem estresse, não tem problema. Mas, professor, que interessante. Pois é. Que interessante, né? Tanto faz, poderia ser também, ontem, meu caro, contaram-me mentiras. Ah, Brasil. Professor, isso aí pode cair na minha prova? Pode com força, viu? Pode cair com força na sua prova. Professor, tem mais alguma coisa que eu preciso, de que eu preciso saber? Tem, gente. Olha, do jeito que você não pode usar próclise, em alguns casos, como esses daí, há alguns casos também que vocês não podem usar ênclise. E é, professor, vem cá. O que é a ênclise? É o pronome depois, né? O pronome depois, deixa eu pegar aqui. Ó, ênclise. Que é ênclise, professor? O pronome depois do verbo. Há alguns casos em que você não pode usar, certo? Professor, você não vai falar sobre os fatores de próclise, não vou. No próximo, na próxima questão trabalha isso, tá bom? Então vamos lá. Quando é que você não pode usar ênclise, gente? Olha, você não pode usar ênclise com verbos no futuro, certo? E você não pode usar ênclise com verbos no particípio. Professor, como assim? Futuro e particípio? É. Dá uma olhadinha. O que é um particípio, professor? É aquele verbo que termina em ado. Esse ado ficou V, ADD, né? Adiciona aí. Peraí, deixa eu tirar aqui. Ficou feio pra caramba. Ado ou ido, né? Verbos no particípio. Show de bola, professor. Então, eu não posso usar ênclise, ou seja, eu não posso colocar o pronome depois de um verbo no futuro e no particípio? Pode não. Mostra aí, professor, um exemplo. Na hora, meu querido, ó, dá uma olhadinha aqui. Você, hã, você chamaria-me para sua festa? Ó, você chamaria-me para sua festa? Professor, essa frase está tão bonita, chique, né? Você chamaria-me. É chique, é, mas tá errado, viu, gente? Cuidado, que nem tudo que é bonito é gostoso. Dê uma olhadinha aí, olha. Você chamaria-me para sua festa. Gente, o que é que tem de errado aí, olha? Chamaria depois, né? Depois você me chamaria no futuro. Esse verbo aqui está no futuro. Eu posso colocar o pronome aqui? Pode não, ó. Tenho que tirar esse cara daqui.
O verbo no futuro não admite ênclise. Eu teria que jogar aqui, olha, você me chamaria para a sua festa, ou poderia usar a mesóclise, né? Você chamar-me-ia para a sua festa, triste a mesóclise. Mas, todo show de bola pode ser usada com verbos no futuro. Professor, dá outro exemplo na hora, vem aqui comigo. Ó. Pega aqui outro caso. Ah, você deveria ter chamado-me. Opa, peraí. Vou parar aqui. Chamado-me para sua festa. Olha aí. Você deveria ter chamado-me para sua festa. Gente, parece uma frase tão inofensiva, né? Parece que está tudo certo. É, professor. Parece que está tudo certo, mas está errado. Por quê, professor? Você deveria ter chamado-me. Gente, esse verbo aqui está no particípio. Ó. Esse verbo terminou em ado. Então, esse verbo está no particípio. Posso deixar esse pronome aqui? Jamais, tenho que tirar. Você deveria ter me chamado para a sua festa. Ah, beleza. Eu acho que com isso, gente, já dá para fazer aquela primeira questão de colocação pronominal, né? Dá uma olhadinha aqui, ó, por exemplo. Veja só. À medida que os trabalhos avançavam, observava-se. Aí ele está dizendo, olha, que esse cara aqui, né, tá certo ou tá errado? Gente, olha, tem uma vírgula, né? Ó. Tá aqui a vírgula. Só que só tem uma. Ou seja, eu jamais poderia colocar esse pronome aqui, ficaria errado. Ele é obrigado a ficar aqui. Ele está certo. Por quê? Ele respeitou a regra da vírgula. Tem uma vírgula só, então é proibido colocar depois, tem que usar a ênclise. A letra A está dizendo que está inadequada, eu nem leio, porque eu sei que esse pronome está maravilhoso e certo. A letra B diz adequada, uma vez que há de se respeitar a presença da vírgula. Show, professor. Letra B de bolo de pote. Tranquilo? Então, questão muito boa. Está dizendo que está inadequada a letra C. Não, não vou nem ler. E letra D, obrigatória, porque o pronome se exerce exclusivamente função reflexiva. Gente, cuidado. Esse se é uma partícula passivadora, né? Porque o verbo é transitivo direto. Observava o quê? Verbo transitivo direto. Quando se está ligado a um verbo transitivo direto, ele é uma partícula passivadora. Não tem nada a ver com pronome reflexivo. Tá bom? Então, gabarito letra B de bolo de pote. Show? Vamos aqui à questão 4. Questão 4 diz assim, ó. Deixa eu diminuir aqui. Vamos lá. Ele diz assim: embora muitos profissionais não se dediquem intensamente às atividades acadêmicas, ainda há gestores que resistem às mudanças propostas pelas equipes técnicas. Nos últimos anos, tem havido avanços importantes na organização administrativa. Aí ele diz assim: no segmento se dedique intensamente, a posição do pronome decorre de um fator sintático presente na oração. Nesse contexto, a próclise foi empregada por quê? Vocês que fazem. E aí? Letra C, letra C, letra C. Vamos lá. Meus queridos, ó, a letra C fala no advérbio e negação. Enfim, vamos lá. Seguinte, vou levar vocês aqui para o quadro branco. O que nós precisamos entender é uma coisa chamada de fatores de próclise. Também, né, pode ser chamado de outro nome, que é o famoso fator de atração. Como é isso? Vem aqui comigo. Você vai estar assim, olha, fatores de
Próclise. Pode ser chamado também de fator de atração, beleza? O que é que acontece? Existem algumas palavras, gente, na língua portuguesa que funcionam como uma espécie de imã. Como assim, professor? O que é um imã? Um imã, gente, é algo que serve para puxar, né? O imã prende. E existem na língua portuguesa alguns ímãs de pronomes. Como assim, professor? Imã de pronome é um imã de pronome. Vamos lá. O pronome está aqui, ó, livre, leve e solto. Aí aparece o imã e faz o quê? Prende. Ele diz: olha, você tem que ficar aqui ao meu lado, você não pode sair de perto de mim. É por isso que eu chamo também de fatores de atração, né? Vamos lá. Existem algumas palavras na língua portuguesa que têm essa função. São muitas, sim, mas nem todas caem em prova. Eu vou colocar aqui as que têm chance de cair na IDIB, tá bom? Então vamos lá. Primeiro fator de próclise que pode aparecer na sua prova: as palavras negativas, certo? Negativas. Show de bola? Como não, nada, nunca, certo? Então, palavras negativas. Nem, por que nem, professor? Porque nem significa e não, né? Ó, os advérbios, advérbios. O que é advérbio? Ah, tudo que indica tempo, modo, lugar, né? Show de bola. Ó, os pronomes, alguns pronomes, mas antes de colocar o pronome, eu vou colocar aqui o que pode realmente cair. Olha, o que? O que, gente? Independentemente da classificação, se for pronome relativo, se for conjunção integrante, não importa, o que sempre vai ser um fator de atração. E diga-se de passagem, é um dos que mais caem em prova, tá bom? Show de bola, professor. Ó, alguns pronomes, vamos lá. Pronomes. Exemplo de pronomes relativos, próprio que, né? O onde, o cujo, pronome que indefinido. Pronome indefinido. O que é um pronome indefinido? É aquele que dá a noção vaga, né? Digo, alguém, algum, né? Pronomes indefinidos. Pronomes interrogativos, né? O quem, né? Enfim, show de bola. Professor, tem como o senhor mostrar como é que funciona esse fator de atração? Tem sim, ó. Deixa eu mostrar para você aqui em casa. Primeiro exemplo. Não me chame para o bebê. Né? Não me chame para beber. Olha aí. Professor, tem um pronome aqui, ó. Será que eu poderia levar esse cara para frente do verbo, dizer assim, não chame-me para beber? Ih, professor, dá certo, até feio fica, né? Não pode, sabe por quê? Olha, porque esse pronome está aqui, mas antes dele tem um não. Gente, o não é uma palavra negativa, né? Eles podem chamar também de advérbio de negação, viu? Tanto faz. Então é uma palavra negativa. Se é uma palavra negativa, gente, ele não pode aparecer, não. Ele não pode ficar longe desse pronome, não, na verdade, né? Então o pronome está preso. É como se ele dissesse assim: olha, pronome, você não pode sair daqui. Daqui você não sai, daqui ninguém lhe tira. Ah, entendi, professor. O pronome está preso, é. Não pode sair daí. Professor, dá outro exemplo na hora. E, professor? Hoje, ah, me convidaram para beber, certo? Olha aqui, professor, tem um pronome, tá aqui, ó, bonitão, tudo de bom, tranquilo. Esse pronome pode sair daí. Hoje convidaram-me para beber. Professor, fica bonito, né? Hoje convidaram-me. Cuidado. Por quê? Olha, porque antes desse carinha tem um hoje. Hoje dá noção de quê? De tempo. Isso aqui é um advérbio, gente. E o advérbio é um fator de atração. O advérbio, ele puxa um pronome para perto dele. É como se ele dissesse, olha, pronome, você não pode sair perto de mim. Você tem que ficar aqui ao meu lado, né? Então, show de bola, professor. Tranquilidade, sem estresse, sem problema. Bom, paz? Pronto, professor. Ótimo. Agora vamos lá ver se a gente desenrola a questão. Vamos lá. Ó, se vocês desenrolar. Ele diz o seguinte, olha, se dedique intensamente. Vamos voltar lá, ó.
Embora muitos profissionais não se dediquem, olha, eu tenho um se. Só que antes desse se, gente, eu tenho um não. Ou seja, esse pronome está preso a esse não. Ele está em própolis e é obrigado a ficar aí. É por conta desse não que o se ficou antes do verbo, porque o não é uma palavra negativa e, consequentemente, é um fator de atração, tá bom? Letra A diz assim: o verbo está no plural. Tem nada a ver, gente, né? Tem nada, nada, nada a ver se está no singular, no plural, isso é indiferente. Letra B. O pronome aparece obrigatoriamente antes de verbos presentes do subjuntivo. Não, gente. Tem nada a ver com tempo verbal. Ou letra D. Letra C. O advérbio de negação presente no período exerce força atrativa sobre o pronome. Gente, esse advérbio de negação de que ele falou é o quê? O não, né? O não. Show de bola, professor. Ó, o advérbio de negação exerce força atrativa. Ele puxa o pronome. Gabarito, letra C, de contra-cheque. Questão muito boa, certo? Que pode cair na sua prova sobre fatores de atração, tá bom? Essa daqui vocês não vão errar, não. Certeza, ó. Questão 5 diz assim. No trecho, o emprego do sinal indicativo de crase em as mudanças explica-se por quê. Você que faz. Letra A. Vamos lá. Ó, há gestores que resistem às mudanças. Gente, se você resiste a quê? Você resiste a quem, né? Quem resiste, resiste a alguma coisa, tem preposição. E antes de mudança, eu digo, olha, as mudanças são essenciais para a nossa evolução. Tem preposição e tem artigo, preposição mais artigo da frase. A letra A diz que a preposição exigida pelo verbo, opa, o verbo resiste realmente pediu preposição. Funde-se com o artigo definido feminino que acompanha o substantivo. Perfeito, gabarito, letra A. Certo? Bem simples. Letra B diz assim, olha, o substantivo mudanças exige preposição. Quem exige preposição não é mudança, é o verbo. Letra C. Toda palavra feminina admite o emprego do acento grave. Ô, gente, se fosse assim, era muito bom. E onde tem feminino, tem crase. Imagina aí. O verbo é transitivo direto, tornando facultativo o uso da preposição. Gente, quando o verbo é transitivo direto, vamos relembrar. Se ele é transitivo, é porque ele precisa de complemento. Né? Show de bola. Se ele é direto, é porque esse direto é sem preposição. Se esse verbo é transitivo direto, ele não tem preposição. E sem preposição não tem crase. Ou seja, a partir do momento em que a banca entende que esse verbo é transitivo direto, a crase deveria ser proibida, porque o verbo transitivo direto não tem preposição. E esse verbo tem preposição, resiste a alguma coisa, então não faz sentido a letra D. Show de bola? Letra A foi nossa primeira regra de crase estudada. Vocês mataram aí com facilidade. Ah! Essa daqui é maravilhosa. É a cara da IDIB. Eu vou colocar um asterisco nessa questão. Vou colocar um asterisco nela aqui, tá bom? Ele diz assim: na construção, pode haver avanços importantes. Considerando-se a norma padrão da língua portuguesa, conclui-se corretamente que você que faz. Letra B. Coloca uma estrelinha nessa questão, viu, gente? Vamos lá. Letra B, letra D. Eita. Seguinte, gente. Olha. Essa questão tem grande risco de cair na sua prova. Grande, grande risco. Vem aqui comigo. Ó. Tudo que ela está falando está relacionada a isso daqui. Ó.
Verbo impessoal, certo? Verbo impessoal. Professor, o que é isso? Um verbo impessoal. Gente, o verbo impessoal tem duas características básicas, né? Quais são? Vamos ampliar aqui, ó. Verbos impessoais têm duas características básicas. Primeiro, ele não tem sujeito, não tem sujeito, e como consequência disso, ele fica no singular, certo? Não tem sujeito e fica no singular. Tranquilo, professor. Beleza. Quando a gente fala em verbo impessoal, é normal. Você pensa logo no verbo haver. Eu penso em primeiro lugar, certo? Falei em verbo impessoal, penso no verbo haver. Agora vai dar certo. Desculpa aí, viu, gente? Vamos lá. Verbo impessoal, eu penso logo no verbo haver. Não sei vocês, mas eu penso. Por quê? Porque o verbo haver, gente, ele tem muita chance de ser impessoal. Muita. Por quê, professor? Porque tem três chances, certo? Ele vai ser impessoal se tiver sentido de existir. E nós já estudamos isso, viu? De existir. Se ele tiver sentido de acontecer, acontecer, ou se ele tiver sentido de tempo decorrido. Certo? O verbo vai ser impessoal se ele tiver sentido de existir, acontecer ou tempo decorrido, tá bom? Então vamos lá. Muita gente, porém, faz uma ampliação errônea e, sobretudo, desnecessária sobre essa informação. O que é que a galera anota? Ah, já entendi. O verbo acontecer, o verbo existir são impessoais. Não é isso. Quem é impessoal é quando você escreve o verbo haver e o verbo haver está com sentido de existir ou de acontecer, tá bom? Então, primeiro passo, coloque assim, olha, atenção, atenção. Aí você vai colocar os verbos, os verbos existir, existir e acontecer tem sujeito. Primeira coisa que você vai colocar, os verbos existir e acontecer têm sujeito. Beleza, professor. Tranquilidade, sem estresse, sem problema. Professor, isso aí é algo difícil de entender? Vai me dar dor de cabeça? Não, gente, é bem facinho. Fique na paz de Deus. Ó, você vai fazer o seguinte: dá uma olhadinha nesse primeiro exemplo aqui, ó. E ó, a lacunazinha. Na verdade, eu vou colocar logo o exemplo, tá bom? Vai colocar assim. Havia, sei lá, hum, muitas brigas na turma. Na de vocês não, viu? É só um exemplo. Ó, havia muitas brigas na turma. Professor, eu tô achando que o senhor vacilou legal aí. Eu tô achando que o senhor vacilou legal. Por quê? Professor, eu acho que o senhor vacilou legal, porque nesse caso aí, ó, né? Nesse caso aí, deveria ser haviam no plural. Será? Gente, dá uma olhadinha nesse exemplo, olha. Havia muitas brigas na turma. Esse havia tem sentido de quê? É como se fosse aconteciam, né? Aconteciam muitas brigas na turma. Então, esse verbo haver aqui, ele tem sentido, sentido
de acontecer. Show de bola? Ele não é o verbo acontecer, tem sentido de acontecer. Beleza. Quando o verbo haver tem sentido de acontecer, aí ele é o quê? Impessoal. Impessoal. Significa que ele não tem sujeito e por conta disso ele fica no singular. Ah, professor, entendi. Não tem sujeito, fica no singular. Oh, beleza. Então a frase está certa. Agora, vamos inverter um pouquinho. Ó. Imagine que eu fizesse assim. Ó. Dividir aqui o quadro. Dividir que fica melhor. Calma aí, viu? Vamos lá. Uma lacuna e a mesma frase, olha. Muitas brigas, muitas brigas na turma. Show de bola. Só que nessa frase eu não quero colocar o verbo haver, já cansei. Eu não vou colocar o verbo haver, eu mesmo não. Vou colocar o verbo haver, não. Eu vou colocar agora o verbo acontecer em si. E é, professor, é. Eu não quero mais colocar o verbo haver, não. Eu quero colocar o acontecer. Então, eu vou pegar a caneta e vou escrever nessa lacuna o verbo acontecer. A minha pergunta é: esse verbo vai ficar no singular ou no plural? Eita, professor, agora não sei não. Vamos lá, primeira coisa, o verbo acontecer tem sujeito? Gente, o verbo acontecer tem sujeito. Olha aqui o que eu coloquei no slide passado. Os verbos existir e acontecer tem sujeito. Então vamos ver aqui o negócio. Ó. Esse verbo aqui, esse verbo aqui, ele tem sujeito. Vamos procurar o sujeito dele? Vamos procurar o sujeito dele? O que é que vai acontecer, gente? O que é que vai acontecer? Muitas brigas. Então, isso aqui passa a ser sujeito, gente, né? Passa a ser sujeito. Muitas brigas está no plural. Então, poderia colocar aqui, olha. Aconteciam muitas brigas na turma. Ah, professor, o senhor colocou no plural, porque aí você colocou o verbo haver. Não colocou o verbo haver, na verdade, exatamente. Eu não coloquei o verbo haver, eu coloquei o verbo acontecer. E diferentemente do verbo haver, o verbo acontecer tem sujeito. Então, eu tenho que procurar o sujeito e fazer a concordância, beleza? Até aí, gente, tudo bem? Diga aí para eu tomar uma água aqui enquanto você responde. Show? Pronto. Só tem um detalhe, gente. Olha, o verbo haver é perigoso. Por quê? Porque ele é contagioso, gente. E é, professor, ele vai contagiar todo mundo. Se o verbo for impessoal, ele vai contagiar todo mundo. Ou seja, todo mundo vai ser impessoal, todo mundo vai ter que ficar no singular. E é, professor, é. Vem cá. Imagine que eu chego para você com a seguinte frase, ó. Vou pegar aqui a caneta. Cadê a caneta? Imagine essa seguinte frase aqui, ó. Aqui do outro lado. Haver mais aulas. Ó, eu quero colocar nessa primeira lacuna o verbo poder. Eu não sei se eu digo pode haver mais aulas ou podem haver mais aulas, professor. Pode, podem, ixi, professor, não sei não. Calma lá, vamos lá. Esse verbo haver que está aí tem sentido de quê? Quando eu digo pode haver, é como se fosse pode acontecer, né? Pode acontecer. Show de bola. O verbo haver tem sentido de acontecer. E quando o verbo haver tem sentido de acontecer, ele é o quê? Impessoal, gente. Ele não tem sujeito e fica no singular. Só que como ele é impessoal, ele contamina quem está do lado dele. Ele contamina, ou seja, esse verbo aqui vai ter que ser impessoal, vai ter que ficar no singular. Pode. Pode haver. Ah, professor, entendi. Como o verbo haver é impessoal, então ele contamina todo mundo. Ele contamina todo mundo. Agora, se fosse assim, ó, outro caso.
Se fosse assim. Peraí. Acontecer mais aulas. Show de bola. E aí? Gente, nesse segundo caso aqui, quero que vocês me ajudem. Vocês diriam que esse verbo fica no singular ou no plural? Pode acontecer ou podem acontecer mais aulas. E aí? O que é que vocês acham? Plural, plural. Vamos lá, olha. Primeira coisa que eu pergunto, olha, o verbo acontecer tem sujeito? Gente, o verbo acontecer tem sujeito. Ele tem sujeito. Quem vai ser o sujeito dele? O que é que vai acontecer? Mais aulas. Isso aqui passou a ser sujeito. Está no plural, professor. Então ficaria podem acontecer. Olha a diferença. Em cima, o verbo era impessoal. Embaixo, o verbo tem sujeito, por isso que fez concordância, tá bom? Um conceitozinho que eles podem usar para tentar complicar isso daí é locução verbal. Quando você tem dois verbos assim, gente, são locuções verbais, né? Um verbo ao lado do outro. Esse primeiro verbo você chama de verbo auxiliar. E esse último você chama de verbo principal. Beleza? Nada de bicho de sete cabeças, algo que dá para a gente pegar. Vamos fazer a questão que vai ficar mais claro ainda. Olha aqui, ó, comigo. Vem aqui comigo. Ó, pode haver avanços importantes. Gente, dê uma olhadinha nesse verbo aqui, olha. Pode haver. Esse verbo está com sentido de quê, gente? É como se fosse pode acontecer. Pode acontecer. Show de bola. Ele tem sentido de acontecer, né, professor? É. Se esse verbo haver tem sentido de acontecer, ele é o quê? Impessoal. Beleza, professor. O verbo que é impessoal, ele não tem sujeito e fica no singular. Só que ele contamina quem está ao lado dele, gente. Esse verbo aqui também tem que ficar no singular. Tá bom? Aí olha só, na letra A diz assim, olha, o verbo haver concorda normalmente com o substantivo avanços. Gente, avanços está no plural. Como é que o verbo vai concordar no plural? Não tem como ser a letra A. Letra B, o verbo auxiliar deve permanecer obrigatoriamente no singular. Olha, esse daqui é o auxiliar e esse daqui é o principal. Ele está dizendo que o verbo auxiliar, ou seja, o verbo pode tem que ficar no singular. Tá certo? Tá. Porque o verbo haver é impessoal, então o pode foi contaminado, tem que ficar no singular. Tá certo, gabarito, letra B do bolo de pote. Agora, olha a letra C. Já daria para anular a letra C, exatamente. O verbo haver, empregado no sentido de existir, permanece impessoal mesmo em locução verbal, fazendo com que apenas o verbo auxiliar se flexione. Gente, o verbo auxiliar não vai se flexionar, não. Se o verbo haver é impessoal, esse rapaz aqui não vai se flexionar. Ele vai ficar no singular também. E letra D, a construção correta seria podem haver, não, porque esse aqui contaminou esse. Então, ó, gabarito aí, letra B de bolo de pote. Chance de cair na sua prova, 90%. Então, é uma questão que eu estou falando aqui, e lá na sua prova você pode ler a prova e dizer assim, bem que Carlos Eduardo avisou, viu? Vamos lá? Questãozinha de número 7, 9 e meia já, mas vamos lá. Questão 7. Diz assim, assinale a alternativa em que o emprego da vírgula se justifica pelo deslocamento de uma adjunta adverbial. E aí? Bem simples, gente. Questão de pontuação. Olha, essa parte de pontuação ela é importante mais para a galera que vai fazer nível superior, tá bom? Conteúdo de pontuação é mais importante para um nível superior, tá bom? Vamos lá, dê uma olhadinha aqui. Tudo que eu vou falar agora tem a ver com esse conceito aqui. Gente, deixa eu só diminuir aqui o ventilador, porque já meu nariz está entupido por conta da rinite. Bem rapidinho, viu?
Pronto, vamos lá. Seguinte, todo esse conceito que eu estou falando aqui está relacionado com a coisa que nós chamamos na língua portuguesa de ordem direta, tá bom? Ó, isso aqui, olha. Ordem, ordem direta. Que é ordem direta, professor? É como as frases geralmente são organizadas na língua portuguesa. Por exemplo, aí você tem sujeito, primeiro aparece o sujeito, aí depois do sujeito vem o verbo, aí depois do verbo aparece o comple- complemento, e por último aparece o advérbio. Bom, em vez de chamar de advérbio, também pode chamar de adjunto adverbial, viu, gente? Não tem problema, não, viu? Pode ser advérbio ou adjunto adverbial, tá bom? Em cima do advérbio, eu sempre gosto de colocar uma casinha. Já já você vai entender por quê, certo? Uma casinha. Ó, show de bola. Pronto, vamos lá. Dê um exemplo, professor, de uma frase na ordem direta do... Ó, imagina essa frase aqui. João estudou português, português, hoje à hoje à noite. João estudou português hoje à noite. Professor, essa frase está na ordem direta? Tá. Tá na ordem direta, porque primeiro apareceu o sujeito. Quem é o sujeito? João. Depois do sujeito apareceu o verbo estudou. Estudou o quê? Português, né? Tá complementando o sentido do verbo. E hoje à noite, esse hoje à noite dá noção de quê? De tempo, né, gente? Por isso que a gente chama de advérbio, o adjunto adverbial, locução adverbial, tá bom? Professor, o que é que o senhor está falando isso? Está endoidando? Não, tô não. Olha só. Quando uma frase está assim, na ordem direta, só existe um único lugar onde eu posso colocar uma vírgula. Se a frase estiver na ordem direta, só há um único lugar onde eu posso colocar a vírgula. Qual é, professor? Qual é esse único lugar onde eu posso colocar a vírgula? É antes do advérbio. E é, professor, é. Quando a frase está na ordem direta, só há um único lugar onde eu posso colocar a vírgula. É aqui, antes do advérbio. Veja que eu estou dizendo posso colocar. Por quê? Porque eu não sou obrigado, gente. Essa vírgula é facultativa, né? Ela é facultativa. Se o advérbio estiver no final, que é o lugar dele, a vírgula é facultativa. Professor, não entendi por que é que o senhor colocou essa casa em cima. O que está me pegando é essa casa. Gente, tenha calma, certo? Olha só. A casa está no final, ou seja, a casinha do advérbio é no final. A casa do advérbio é no final, ele mora no final. Se ele estiver em casa, a vírgula é opcional. Se ele estiver em casa, a vírgula é facultativa. Ah, professor, entendi. Se o advérbio estiver na sua casa, a vírgula é opcional. É. E a casa do advérbio é no final. Exatamente. Agora vamos fazer uma comparação. A gente só fica dentro de casa, é? Não, gente, a gente sai para ir trabalhar, para ir escola, a gente sai, né? É verdade, professor. Então, o advérbio é igual a você. Às vezes ele sai de casa. Nem sempre ele vai estar na casa, não. Às vezes ele sai de casa. E quando o advérbio sai de casa, quando o advérbio não está no final, você vai dizer que esse advérbio está o quê? Deslocado. Deslocado. Advérbio deslocado. Ah, professor, então, por exemplo, se eu pego o advérbio e jogo no meio da frase, no começo, ele não está em casa. E quando ele não está em casa, ele está deslocado. Aí existem duas possibilidades. Se ele não estiver em casa, ele vai estar deslocado e a vírgula pode ser obrigatória, obrigatória ou facultativa. Obrigatória ou facultativa. A vírgula vai ser obrigatória, gente. Se esse advérbio deslocado tiver a partir de três palavras.
beleza? Vai ser facultativo se ele tiver até duas palavras, beleza? Show de bola, professor. Sem estresse, sem problema. Como é que o senhor pode me explicar com essa mesma frase aí? Olha só, imagine que eu pego essa mesma frase, ó. Ó, hoje, ah, hoje à noite, João estudou português. Show de bola. Primeira coisa que eu pergunto, essa frase está na ordem direta, tá? Tá sujeito, verbo, complemento, advérbio, tá não, gente, né? Tem algum intruso aí. Quem é? Um advérbio. Olha onde é que ele apareceu, ó. Hoje à noite. O advérbio apareceu no começo da frase. Ixi, professor, foi mesmo. Ei, esse é o canto dele, é a casa dele? Não, a casa dele é aqui, no final, ó. Ele deveria estar aqui. Só que como ele não está em casa, ele foi o quê? Deslocado. Deslocado. Beleza, o que é que eu tenho que fazer? Contar quantas palavras ele tem. Olha, hoje à noite. Eita, professor, três palavras. Olha o bizu. A partir de três palavras, a vírgula é o quê? Obrigatório. Eu tenho que usar essa vírgula aqui, olha. Obrigatória. Professor, agora se fosse assim, olha, à noite, João estudou português, seria facultativa. Ou hoje, João estudou português, seria facultativa. Foi o que foi cobrado nessa questão, gente, ó. Porque a questão disse o seguinte, olha, assinale a alternativa em que o emprego da vírgula se justifica pelo deslocamento, ou seja, não está em casa, né? De uma adjunta adverbial. Felizmente, gente, tudo que termina em mente na língua portuguesa é advérbio. O lugar dele é aqui? Não, é aqui. Beleza, professor. Bom, paz. Então, esse rapaz, ó, ele foi o quê? Deslocado. Show de bola. Só tem uma palavra, essa vírgula aqui é facultativa, mas ele foi deslocado. É o que a questão pede. Gabarito letra A. Letra B, os candidatos estudaram e realizaram a prova. Mais à frente a gente vai ver que essa vírgula nem correta tá, né? O diretor afirmou, vírgula. Pessoal, eu isolei o verbo do complemento. Quando a frase está na ordem direta, eu só posso usar a vírgula antes do advérbio, tá bom? A mesma coisa aconteceu na letra D. A comissão decidiu aprovar, aí vírgula. Quando a frase está na ordem direta, eu só posso usar a vírgula antes do advérbio. Então, essas vírgulas aí estão todas proibidas, tá bom? A questão 8 é muito parecida, porque ela diz assim, olha como é interessante, ó. Em qual alternativa a vírgula foi empregada pelo mesmo motivo observado na questão anterior? Você que faz. Estão cansados, né? Já estão apertando. Foi sua aula vai até que horas? Tá cansada, né, minha amiga? Eu também tô, viu? Nem sei. Até vocês ficaram aí, eu tô indo. Estão cansados, né? Vamos lá? Ó, após a reunião. Olha aí, professor. Após a reunião, como se fosse depois da reunião. Isso aqui dá noção de tempo, professor. Olha. Tudo que dá noção de tempo é advérbio. Advérbio. Eita, professor, é verdade. Tranquilo. O advérbio era para estar aqui, professor. É, mas ele está aqui, então ele está deslocado. Show, professor. Brasil. Professor, ele tem três palavras, então essa vírgula aqui é obrigatória. É, gabarito letra A. Mais uma vez, A de aprovação. Beleza? Show de bola. Os professores que participaram do projeto receberam né, receberam, cadê? Certificados. Pois é, olha, professores receberam certificados. Esse que está aí por causa da oração adjetiva, né? É um pronome relativo, lembra do prosa, oração subordinada adjetiva, é explicativa, por isso que está com vírgula. Show de bola? Exatamente, viu, minha amiga Dara? Perfeito. Questão 8, deixa eu só dar uma olhadinha nas que faltam, bem rapidinho aqui.
Ah, algumas questões, né? Mas dá para fazer pelo menos mais algumas. Vamos dar uma olhadinha na 9. A 9 vocês sabem, né? 9 de colocação pronominal diz assim, ó. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal está de acordo com a norma padrão. Você que vai fazer. E aí? Bem simples, né? Olha aí vocês acertando. Ó, nunca entregaram, gente, esse pronome está sendo puxado por esse nunca. Nunca é uma palavra negativa, gente. Então tá errada a letra A. Lembra do fator de atração? Sempre me incentivaram a continuar. Ó, eu tenho esse me. E esse sempre é um advérbio, né? É um advérbio. Então, ó, ele respeitou o advérbio. Beleza, gabarito letra B. O pronome respeitou o advérbio, show de bola. Ontem entregaram-me, gente. Olha esse pronome aqui. Por que é que não obedeceu o advérbio? Ontem é advérbio. Vixe, professor, tá errado. É. Quem chamou-lhe para a reunião? Gente, quem é um pronome interrogativo? Ele puxa. Quem lhe chamou para a reunião? Show de bola? Então, nosso gabarito, letra B de bolo de pó. Tranquilo? Bom, paz, sem estresse, sem problema. Dá para a gente fazer a questão 10, que você já conhece o conteúdo, bem facinho. Em relação ao emprego do acento indicativo de crase, assinale, marquei bem, normal, assinale a alternativa corretamente redigida. Letra A, letra A. Olha, o servidor compareceu à repartição. Gente, quem comparece, comparece a algum lugar. Comparece a algum lugar. Se você fizesse o biso do cachorro, daria certo. Coloque escritório, como é que ficaria? O servidor compareceu ao escritório. Então, ó, tem preposição. Antes de repartição, eu sei que eu consigo usar artigo que eu digo, olha, a repartição está aberta. Tudo certo, gabarito, letra A. Olha a letra B. A comissão encaminhou o processo a qualquer interessado. Gente, masculino. Com palavra masculina, não há crase. Show de bola? Por quê? Porque não tem como eu usar o artigo feminino com a palavra masculina. Impossível, né? Letra C. O diretor referiu-se. Gente, quem se refere a quem? Se refere a alguém. Só que olha a palavrinha da frente, ela. Forme uma frase com ela. Você diz, ela já chegou ou a ela já chegou. Você diz, ela já chegou. Você diz, ela é linda ou a ela é linda. Você diz, ela é linda. Ela é estudiosa ou a ela é estudiosa. Eu digo, ela é estudiosa. Ou seja, antes de ela, eu não uso o artigo, não. Certo? Então, não tem como ter crase. Essa letra D, pegue o bizu com o professor. Anote aí, olha. A no singular e palavra no plural, crase nem a pau. Coloquei no seu material, olha. A no singular e palavra no plural, crase nem a pau. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. A no singular e palavra no plural, crase nem a pau. Show de bola? É impossível ter o sinal indicativo de crase, tá bom? Vamos fazer as duas últimas, gente. Dá tempo, vocês estão em reta final, é bom que a gente pegue logo isso daqui. Questão que está no edital, tanto de nível médio quanto de nível superior. Sinônimos e antônimos. Olha só. A convivência harmoniosa favorece o desenvolvimento coletivo.
Em ambientes colaborativos, os conflitos costumam ser menos frequentes, pois atitudes respeitosas fortalecem os vínculos entre as pessoas. Considerando o contexto do texto, o vocábulo harmoniosa pode ser substituído sem prejuízo relevante de sentido por. Vamos lá. Gente, é uma questão de sinônimo. O que é sinônimo? É uma palavra que tem um sentido igual, ou ao menos um pouquinho parecido, tá bom? O sentido igual, olha só. A convivência, vamos lá, vamos começar da letra D. A convivência harmoniosa. O que é uma convivência harmoniosa? É uma convivência legal, bacana, né, gostosa de se viver. Olha a letra D, conflituosa. Gente, conflituosa é o antônimo de harmoniosa, não pode ser o gabarito. Hostil, gente, hostil é algo ruim. Como é que hostilidade tem alguma coisa a ver com harmonia? Nada a ver. Turbulento, gente, turbulento é o antônimo de harmonioso. É o contrário. Então, sim, só resta a letra A de aprovação. Aprovação. Show? Vamos a mais uma. A última questão para fechar com chave de ouro. Ele diz assim, ó. No contexto apresentado, o termo fortalece estabelece uma relação de sentido cujo antônimo mais adequado é. Vamos dar uma olhadinha lá? Vamos dar uma olhadinha lá. Vixe, Maria, como vocês são ligeiros. A convivência harmoniosa favorece o desenvolvimento coletivo. Em ambientes colaborativos, os conflitos costumam ser menos frequentes, pois atitudes respeitosas fortalecem os vínculos entre as pessoas, fortalecem os vínculos. Então vamos lá. Letra A diz assim: amplio. Gente, ele está falando de antônimo. O que é antônimo? É o contrário, né? Antônimo é o contrário. Se eu digo, o antônimo de bonito é o quê? Feio. O antônimo de rico, pobre, né? Um antônimo de gordo, magro, certo? Então está falando de sentido contrário. Fortalecer e ampliar, gente, tem o mesmo sentido. Fortalecer e consolidar tem o mesmo sentido, é um sentido positivo. Agora, fortalecer é o contrário de enfraquecer. Por isso, nosso gabarito é a letra C de consignado, que é o que você provavelmente vai fazer quando for servidor público. E assim nós terminamos, meus queridos, todas as questões do nosso simulado. Eu fiz esse simulado única e exclusivamente para vocês, viu? Foi com todo carinho. Espero que vocês tenham gostado. Dê o meu melhor. Continue, gente, estudando. Nós temos mais uma aula próxima semana. Espero que é, todas essas questões que a gente esteja trabalhando, elas sejam refletidas na prova de vocês, certo? O objetivo aqui é esse, tá bom? Pessoal, amanhã eu mando para vocês as anotações, tá bom? Amanhã eu mando. Eu vou precisar sair aqui bem rápido, certo? Então eu não vou conseguir transformar em PDF agora, amanhã eu mando para vocês, tá bom? Deus abençoe vocês, um abraço, fico muito feliz aí com os comentários positivos, são esses comentários que nos alimentam, né? Que nos dão força para continuar. Deus abençoe a cada um. E lembre o versículo que eu falei para vocês no início da aula. Lembra? Salmo 103, versículo 2. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Antes de dormir, bote a cabeça no travesseiro e comece a relembrar todos os benefícios que o Senhor já lhe fez. Eu garanto que você perceberá que as coisas boas sobressaem as ruins. Fique com Deus e o famoso bizu. Vai dar certo, vai dar tempo e vai ter festa. Fui!